Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os pincéis para aquarela. Começando bem do princípio, eu quero que vocês saibam que existem os pincéis amadores e os pincéis profissionais, como todo material de arte. O pincel para aquarela, normalmente a primeira coisa que você faz, que você consegue identificar que um pincel é para aquarela, é quando ele tem o cabo curto, tá? Então não importa o formato, mas o cabo dele é sempre curto. Lógico, tem exceção, tem japoneses, chineses, mas isso é uma outra coisa. Então existem os amadores e os profissionais. Qual a diferença deles? A diferença é a cerda, é o pelo do pincel. Os pincéis profissionais, eles são feitos de cerdas naturais, porque acredita-se que as cerdas naturais retêm maior quantidade de água e tinta. Então você consegue pintar com maior fluidez, você tem mais tempo para dar sua pincelada, para fazer a aquarela. Uma vez que ela é fluídica, acidental e é uma técnica que você tem que fazer relativamente rápido para poder controlar a água no papel, isso é um requisito importante. No entanto, a boa notícia é que os pincéis que são considerados amadores ou semi-profissionais são os de cerda sintética, mas que hoje em dia tem uma qualidade ali com os de cerda natural. Então quando as pessoas perguntam para mim, Silvia, qual que você usa? Eu falo assim, eu uso pincel, eu não tenho muito preconceito com nenhum tipo de pincel, tá? Eu gosto de pincel bom. Se ele é sintético ou se ele é natural, eu não tô focada, e só uso pincel de pelo de Marta. Aliás, eu gosto da história de preservar os animais. Então, o pincel que eu mais uso é o de pelo sintético. Isso é uma coisa pessoal, que cada pessoa tem que fazer a sua opção, dependendo daquilo que ela se sente confortável e como que ela usa melhor. E, no entanto, os pincéis de pelo de Marta, eles duram décadas. Lógico, pessoal, se você cuidar do seu pincel, ele vai durar aí 30, 40 anos, que nem é o caso de alguns pincéis que eu tenho aqui. O sintético, mesma coisa, ele dura também. Você precisa cuidar dele, né? E ser um sintético de qualidade. Não adianta achar que o de pelo, aquele de cerda de nylon, vai ser igual a um pelo sintético que chega quase igual ao pelo de Marta do animal. Essa é a diferença do profissional para o amador. Então agora vamos ver os formatos de pincéis para aquarela. Existem vários formatos de pincel para aquarela. Vamos nos principais. Os redondos. Os pincéis redondos, eles têm que ter a ponta bem fininha. Por quê? Para você poder fazer trabalhos detalhados e também para você usar todo o corpo, né, do pincel a seu favor na hora da pintura. Para isso a gente tem os outros pincéis, que são os quadrados, os pincéis chatos, que servem para a gente fazer os lavados na aquarela. Isso tudo, eu volto a dizer, é muito relativo. Eu conheci aquarelistas que usavam só pincel chato na maioria do tempo e usavam redondo para detalhes no final da pintura. Isso é uma coisa que nem a paleta, que nem o papel, que nem a tinta. Você vai desenvolvendo a sua própria personalidade artística, vamos dizer assim, vai. Então, pincéis chatos a gente usa para lavados e para técnicas do tipo retirar pigmento do papel, né? Ou a gente deixa o branco do papel ou a gente retira quando ainda está úmido. São técnicas aí que eu tenho até vídeos que vocês podem consultar, mas que são feitas normalmente com o pincel chato. Existem os pincéis com formatos especiais. Esses pincéis são os diagonais, né? Que você pode fazer detalhes, você pode usar um pincel diagonal da mesma forma que você pode usar um pincel chato, no sentido de formatos, não de retirada de pigmento. Esses pincéis especiais, que
que tem as cerdas num formato diferente. Por exemplo, o pincel leque. O pincel leque, ele é super usado ou para mesclar tinta, né? Ou para fazer grama, enfim, tudo que você imaginar que tem esse formato do pincel leque. Tem os diagonais que são mais compridos, que a cerda é mais alongada, que a gente pode usar para fazer pétalas de flores, palmeiras. Tem um que chama língua de gato. É redondinho no final e a gente usa para fazer determinados tipos de folhagem. Outro tipo de pincel para aquarela que existe são os de caligrafia japonesa, né? Aí sim, ele é bem diferente. Normalmente tem um cabo maior, que na teoria seria bambu, hoje em dia é sintético, né? Se você comprar, lógico, existe de bambu, existe. Hoje é a imitação que domina aí no mercado. E eles são feitos para pintar, para aquela pintura, né, ou no papel de arroz, com nanquim, enfim, que a gente pode considerar, entre aspas, uma aquarela, porque é uma técnica solúvel em água, é uma tinta solúvel em água, cuja técnica é a mesma que a gente usa para pintar aquarela. Uma outra coisa que a gente precisa deixar bem claro, marca de pincel. Olha só, pessoal, eu tenho de tudo que é marca, lógico, eu trabalho com isso há décadas. No entanto, eu não tenho assim, prefiro esse ou aquele. Eu gosto do pincel novo, que tá com a pontinha lá bem legal, ou do pincel antigo que tá com a pontinha lá bem legal. Então, para mim, não importa muito a marca. Como eu sei que vocês adoram isso, eu vou citar aqui algumas que eu acho bem legais, cujo custo-benefício é bom. A Princeton, que é uma marca americana, muito boa. Eu adoro usar o pincel fininho deles, porque ele não fica acumulando tinta, né? E ele dura bastante essa característica do pincel, tá? Então ele fica fininho, fica bom, você pode usar em um tempo. A Cotman da Winsor & Newton é ótimo também, uso muito nos meus vídeos, é esse pincel de cabo azul, né? Eles têm todos os formatos que você puder imaginar. A Winsor & Newton é uma marca que não tem erro. Da linha profissional, a Winsor & Newton, que tem 40, 50 anos o pincel, tá aqui, parece novo. Então, assim, quando você vê essa marca, olha, Da Vinci, Winsor & Newton, a Princeton, essas três marcas você pode comprar assim sem e a Rafael, já ia esquecendo, pessoal. Tem a Rafael também, que é uma marca excelente. Você pode comprar sem erro, se ele for para aquarela e no formato que você deseja. Dos redondos, eu sempre recomendo, tenha um fininho, tipo número 1, número 2, para você fazer micro detalhes, um número 6 ou 8, tá? E um 10 ou 12. Dos redondos, assim, se você tiver 3 com essas numerações, tá ótimo. E o pincel chato, ele pode ser aquele de meia polegada ou de 3/4 de polegada, se você não vai no início fazer aquarelas grandes, se você necessite de pincéis específicos para aqui. Uma coisa que vocês precisam prestar atenção, é uma dúvida que recorre, né? O pincel, quando ele vem com uma camada que deixa ele durinho. Isso daí você pode lavar, simplesmente lavar em água corrente. Se quiser colocar um pouquinho de sabonete neutro, né, para facilitar a retirada dessa gelatinazinha, você pode, não vai estragar. O pincel não é naturalmente duro, ele precisa ser lavado quando ele é novo. Eu espero que tenha ficado claro essa questão dos formatos do pincel de aquarela, né, do tipos de cerda, das marcas, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, por favor, deixa aqui na página. Deixa também o seu like se esse vídeo foi legal para você e clica no sininho caso você queira ser notificado dos nossos próximos vídeos, tá bom? Super obrigada e até o próximo vídeo.